1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela chance que tivemos de ler mais uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Mas nós clamamos pela atuação poderosa do Espírito Santo para nos dar agora entendimento, nos fazer entender a Tua vontade revelada, Pai. Que haja nesse momento uma ação poderosa do Espírito Santo, tanto em minha vida como na vida dos meus irmãos, para que mais uma vez a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja exaltado através da exposição das Sagradas Escrituras. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vimos semana passada que, com o objetivo de incentivar os irmãos, o apóstolo João os lembrou de 3 bênçãos espirituais. 3 bênçãos adquiridas unicamente pela obra de Jesus. João os lembrou os irmãos que, por causa da obra de Cristo, eles já foram perdoados. Por causa da obra de Cristo, eles já conheciam o Pai. E por causa da obra de Cristo, eles já tinham vencido o maligno. Tudo isso por causa da obra de Jesus. Vimos semana passada que, ao tratar desse assunto, João usou um jeito bem paternal, bem carinhoso para falar com os irmãos. Tanto é que ele chama os irmãos de filhinhos, no trecho que nós lemos semana passada. O que nós observamos é que João ele faz uma alternância na forma de tratamento enquanto ele escreve a carta. Parece que ele alterna entre assuntos difíceis, entre uma forma dura de falar, a seguir ele vem com uma forma mais suave, mais calma, mais tranquila, com um tom mais pastoral. Isso não significa que João sofresse de algum tipo de transtorno, de bipolaridade. A única coisa que isso significa é que João era um pastor de almas. E ele tinha sensibilidade para falar com as pessoas, mesmo que escrever, tratar de assuntos sérios, mas sempre com um tom paternal, com um tom pastoral. Isso desde o início da carta nós vimos isso. João inicia a sua carta sendo taxativo, dizendo que Jesus é Deus. E quem não acredita assim não pode ter comunhão conosco. Logo a seguir, João fala da existência e dos perigos do pecado. Mas quando a carta começa a ficar muito densa, João lembra o seguinte: mas fiquem tranquilos, não é para ninguém pecar, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Sentimos um tom mais paternal de João nesse momento. A seguir, entrando no capítulo 2, ele começa novamente um assunto bem denso. E ele diz que há testes para verificarmos se somos verdadeiros cristãos ou não. Ele propõe 2 testes. Verificar se nós amamos a palavra de Deus, amamos as doutrinas bíblicas, e se nós também amamos uns aos outros. O que acontece? Quando a igreja começou a fazer esse teste, muito possivelmente muitos se viram reprovados. Vamos falar a verdade. Se nós aplicarmos um teste para verificar o nosso grau de espiritualidade, o nosso grau de conversão, nós vamos chegar a conclusões bem tristes de que nós não somos os crentes que deveríamos ser. Estamos muito aquém disso. Sabendo disso, sabendo que ao propor um teste, os irmãos, ao invés de se animarem, poderiam ficar desanimados, João novamente vem com um tom pastoral, dizendo o trecho que nós lemos semana passada. Mas eu sei que vocês já tiveram os pecados perdoados.
eu sei que vocês já conhecem a Deus, e eu sei que vocês já venceram o maligno. Essa alternância não é uma alternância de temperamento, mas é apenas um bom pastor sabendo a hora certa de falar de forma dura e a hora certa de falar de forma amorosa. E assim deve ser a pregação do Evangelho. O Evangelho não serve, não deve servir somente para ofender as pessoas. Nós sabemos que a pregação do Evangelho por si só ofende o pecador. A pregação do Evangelho fiel denuncia, expõe, traz às claras os nossos pecados e isso nos ofende. Mas eu não posso usar isso como pretexto para ofender ninguém por minha própria conta. Ou seja, a pregação fiel do Evangelho por si só já ofende o pecador, não precisa da minha arrogância, da minha malícia na hora de pregar, não precisa. Mas João nem sempre foi assim. Olhando o relato, a narrativa da vida de João, Jesus chamou João de filho do trovão. Foi Jesus quem apelidou João e seu irmão Tiago de filhos do trovão. Ele era impetuoso. João era diferente quando jovem. Há um episódio, acho que em Lucas 7, que diz que quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, João disse o seguinte: Jesus, manda cair fogo do céu e mata todo mundo. João era assim. Mas agora 60 anos se passaram. Nada como 60 anos de ministério para acabar, para melhorar o coração de um cidadão, não é verdade? Agora ele sabe que ele pode falar palavras duras e verdadeiras, porém com um tom bem amoroso. Por isso que eu acredito que quando ele escreveu o trecho que nós lemos semana passada, incentivando os irmãos, lembrando os irmãos que eles já eram perdoados, que eles já eram santos e que eles já eram vencedores, João estava preparando o seu leitor para esse trecho que nós lemos hoje. É mais um trecho denso, de difícil leitura. Vamos a esse trecho? Vamos ao texto bíblico? É importante saber, irmãos, que nesse ponto, o apóstolo João não está nos dando uma sugestão. Tem gente que lê a Bíblia assim. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse uma caixinha de sugestões, de dicas. Não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma dica. Nesse ponto de sua carta, João está nos dando uma ordem no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É uma ordem. De novo, quando a gente pensa no tom paternal que João escreve suas cartas, a gente fica pensando que isso aqui é uma sugestão, é uma ideia. João estava apenas nos incentivando a pensar na possibilidade de, quem sabe, não amarmos o mundo, mas não é isso. João está dando uma ordem aqui. Usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, uma ordem que atravessou 2000 anos e chegou até nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que nós precisamos é ter cuidado quando aparece a palavra mundo na Bíblia. Aí precisamos ter cuidado para entender isso corretamente. Isso porque, dependendo do contexto, a palavra mundo na Bíblia pode ter 3 significados diferentes. Quando aparece mundo no texto bíblico, pode estar se referindo à humanidade, às pessoas. Ou pode estar se referindo à criação, ao planeta, ao cosmos. Ou pode estar se referindo ao sistema pecaminoso. São 3 elementos distintos: pessoas, gente, criação e um sistema pecaminoso que a Bíblia chama os 3 de mundo. Quer ver exemplo disso? Quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, ele só poderia estar se referindo a gente, a pessoas. Não é que Deus amou a natureza de tal maneira e nem o sistema pecaminoso de tal maneira. Ainda, quando o salmista disse que de Deus é o mundo e tudo que nele há, só pode estar se referindo à criação, não é verdade? Porém, quando Paulo disse que o Deus deste mundo os cegou o entendimento, ou quando João diz que o mundo jaz no maligno, não pode estar se referindo à criação, nem pode estar se referindo às pessoas, está se referindo a um sistema pecaminoso,
iníquo, mundano e anti-Deus. Uma cultura, uma mentalidade. É isso que a Bíblia chama de mundo também. Aqui nesse ponto da carta, quando João escreve, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, ele não estava se referindo às pessoas. Digo isso porque você vai encontrar gente usando esse texto como pretexto para não ter bons relacionamentos com quem não pertence à mesma fé. Não é de pessoas que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, devemos amar inclusive nossos inimigos, segundo o que nós aprendemos com Jesus. Também não está se referindo à criação. Mas, quando João escreve não ameis o mundo, ele só pode estar se referindo ao sistema mundano, à mentalidade caída, a uma cultura perversa dos homens. É a isso que João está se referindo quando ele usa a palavra mundo aqui em sua carta. Então, não ameis o mundo não é uma ordem para deixarmos de amar e de cuidar de gente. Também não é uma ordem para deixarmos de amar e de cuidar da criação. Mas não ameis o mundo significa que devemos abandonar definitivamente um sistema, uma cultura, uma mentalidade de iniquidades e anticristã. É isso que quer dizer. Se nós considerarmos o texto original, na linguagem original, a expressão não ameis o mundo poderia ser traduzida melhor com deixem de amar o mundo. O que nos passa a ideia de que João sabia que no meio da congregação havia irmãos que estavam se encantando novamente com a perspectiva mundana de vida. Havia irmãos no meio da congregação que estavam se apaixonando de novo pela vida fora do aprisco. Aí por isso que João deve ter escrito da forma original assim, deixem, está falando para crente, a carta foi escrita para crente, deixem de amar o mundo. Porque nós sabemos que é comum, irmãos, é comum, que crentes de vez em quando se sintam tentados, atraídos por um estilo de vida sem Deus, e abandonem, ainda que por algum tempo, a comunhão dos santos. Mas prestem-me atenção, é mais comum ainda encontrarmos crentes que já se mundanizaram, porém, dentro da igreja. É mais comum do que os que saem. É mais comum. Os que se apaixonam de novo pelo mundo e abandonam a congregação, esses são visíveis e são contados, mas aqueles que se apaixonam pelo mundo, são atraídos pelo mundo, passam a ser influenciados pela cultura mundana, aqueles que se tornam mundanos, mas permanecem em nosso hall de membros. São para esses que João está escrevendo. E é possível que isso aconteça. E quando eu digo crente mundano, irmãos, não estou me referindo a corte de cabelo, a tipo de roupa, maquiagem, é nada disso. Quando eu falo de crente mundano, estou me referindo a irmãos que têm sido contaminados por uma mentalidade mundana. É mais terrível ainda. Mas voltando ao texto, João completa seu raciocínio com uma revelação séria. Olha a segunda parte do versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é claro. O raciocínio de João é simples. É impossível amar Deus e amar o pecado ao mesmo tempo. É impossível. Mas seguindo ainda aqui na carta de João, ele começa a explicar por que quem ama a Deus não pode amar o mundo. Ele deixa isso muito claro. Ele detalha quais são as características do mundo. Desse sentido de mundo que eu estou dizendo. Olha o versículo 16. Ele vai detalhar. Ele vai nos dar um retrato falado do mundo. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, primeira marca. A concupiscência dos olhos, segunda marca. E a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. João está explicando o seguinte, vocês não podem conciliar essas duas coisas. Não podem conciliar a santidade de Deus com o mundo, por quê? Porque no mundo só há isso aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 3 marcas distintivas do mundo.
3 marcas características da humanidade. 3 marcas próprias da vida do homem sem Deus. Vou repeti-las. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que isso significa? Vamos ver uma a uma para tentar entender melhor o texto de João? Em primeiro lugar, concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo. Literalmente significa desejo. Mas toda vez que essa palavra aparece no texto bíblico, está falando de um desejo maligno, pecaminoso, iníquo. Não existe a face boa da concupiscência. Concupiscência é sempre um desejo carnal, maligno, quando aparece no texto bíblico. Para entendermos melhor o que é concupiscência, podemos dar uma olhada naquela lista que, segundo o apóstolo Paulo, compõe o fruto do Espírito, ou seja, o fruto da carne. Em Gálatas capítulo 5, eu vou ler para os irmãos. Paulo, ele citou as características, a lista de ações que juntas compõem o fruto da carne. Eu vou ler a Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, segue a lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos exemplos aqui de desejo da carne. Temos exemplos de concupiscência da carne. Tudo que a nossa carne, contaminada pelo pecado, deseja é afrontar a santidade de Deus. Nossa carne jamais se voltará para Deus. Nossa carne, nosso corpo jamais desejará a santidade ou as coisas de Deus, a não ser por uma intervenção do Espírito Santo. Paulo também nos adverte que há uma guerra travada entre o Espírito Santo e os nossos desejos. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Nossa carne jamais desejará algo bom, algo que nos aproxima de Deus. Por isso, se eu ficar em casa, sentado no sofá, assistindo televisão, esperando surgir um desejo de ler a Bíblia, de orar, de me consagrar, isso nunca vai acontecer. Se eu ficar em casa esperando surgir uma vontade de ir para a igreja domingo de manhã, isso nunca vai acontecer. É uma luta contra a carne sempre trabalhará, militará para nos afastar de Deus. É o que a Bíblia diz. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, deixa claro que a grande marca de uma vida sem Deus é ser governado pelas próprias vontades da carne. Olha o que diz Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele explica como nós andávamos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo escrevendo para uma igreja, fala o seguinte: ele nos deu vida, mas nós éramos assim. Quem nos governava era a nossa carne, nossos desejos, nossos pensamentos, não éramos servos de Deus. Um alerta sério, irmãos, é que muitos utilizam o argumento do desejo natural para justificar seus atos pecaminosos. E quando eu explico isso, alguém está dizendo o seguinte: então se naturalmente eu sou assim, se naturalmente eu desejo isso, se naturalmente eu já tenho essa inclinação, então eu não tenho culpa, né? Se eu nasci assim. O cara vai dizer até o seguinte: Deus me criou assim.
O argumento da comunidade LGBT para conciliar a sua prática pecaminosa com o cristianismo é esse: Deus me criou assim. Mas esse argumento não cola. A Bíblia diz que Caim já estava pronto para matar o seu irmão Abel. Deus conhecia os desejos de Caim. Deus intervém nos caminhos de Caim e diz para Caim o seguinte, ó: eis que o pecado jaz à porta. Está falando de tentação, da vontade de praticar o que é errado. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo é contra ti. Falando do pecado. O desejo do pecado é contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. É a palavra de Deus. É claro, não é? O seu desejo é contra você. O seu desejo é contra você. O seu desejo é contra você. Ele é pecaminoso. Cumpre a nós dominar esse desejo. Concluímos que viver governado pelas vontades da carne é uma característica de quem não anda com Deus. Mas o segundo ponto que caracteriza o mundo é a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo pecaminoso dos nossos olhos. Os desejos pecaminosos, melhor dizendo, dos nossos olhos, que é a vontade de se satisfazer com aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido por Deus. Essa é a concupiscência dos olhos. Temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que caíram nesse pecado. Que caíram em pecado porque cederam ao desejo dos seus olhos. O primeiro exemplo que eu trouxe é o exemplo de Acã. Vocês conhecem a história de Acã? Josué capítulo 7 diz que o Senhor tinha dado a ordem para o povo de Israel batalhar em Jericó, mas eles não poderiam possuir nada, pegar nenhum despojo de guerra. Não poderiam ficar com nada. Acã, o texto diz o seguinte, que ele viu, quando ele confessa o pecado, ele diz isso: eu vi uma linda capa babilônica e desejei e levei para a minha tenda. Ele viu e cedeu à pressão dos seus olhos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz que Davi viu Betseba tomando banho. Desejou-a e a tomou como mulher, mesmo ela sendo casada. Davi, um servo de Deus, capaz de proezas gigantes, matou um gigante e não controlou as próprias vistas. E não considerou controlar, fiscalizar, monitorar o que ele olha, para onde ele vê. Perdeu, ganhou a luta contra um urso, contra um leão, contra um gigante, contra um exército. E perdeu a batalha para os próprios olhos. Mas o caso mais emblemático, mais antigo, o primeiro, e que teve consequência trágica para toda a humanidade, está registrado em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. O relato bíblico da queda diz assim, olha o que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O pecado entra em nossa história. A maldição e a tragédia da morte entra em nossa história a partir do momento que alguém perdeu o controle das próprias vistas e passou a ser governado e dominado pelo que vê, pelo que agrada aos olhos, pelo que agrada à aparência. Isso é sério demais. Devemos nos preocupar mais com nossos olhos. Nossa visão, irmãos, define o nosso trajeto de vida. E quando eu digo visão, eu estou me referindo a dois aspectos da visão. Eu estou me referindo à visão como o que os nossos olhos contemplam, né? Esse que é um dos nossos 5 sentidos da vida, que nos faz enxergar pessoas, coisas, objetos. Mas eu estou falando também de visão como a nossa perspectiva de vida, a nossa forma de encarar o mundo. Isso também é um tipo de visão, né? Quando a gente fala que a pessoa não tem visão, a gente está falando que ela é cega?
Então, a gente está falando que a pessoa não tem expectativa. Ela enxerga o mundo de uma forma diferente. Então, eu quero trazer essa aplicação para essas duas formas de visão. Tanto a visão física, como essa visão também panorâmica, digamos assim. Essa cosmovisão. Em ambos os casos, esse ensinamento bíblico se enquadra. Com essas duas formas de visão que devemos nos preocupar. Olhem o que disse o nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte. Olha o que disse Jesus a respeito de visão. São os olhos a lâmpada do corpo. Olha para mim. Ele está falando tanto de olho físico como forma de entender as coisas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que são os olhos, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus dizendo isso. O que Jesus nos disse foi que tanto a forma de enxergarmos a vida, como também a forma que usamos nossos olhos físicos, é o que vai definir se andaremos em luz ou em trevas, se andaremos em Deus ou em pecado. Quando eu era criança, na escola dominical, nos ensinaram uma musiquinha dizendo: cuidado o olhinho no que vê. Na verdade era: cuidado mãozinha onde toca, cuidado pezinho onde pisa, cuidado fala, cuidado o olhinho no que vê. Nós ignoramos e emprestamos nossos olhos a porcarias que essa humanidade, com a desculpa de que estamos consumindo arte, entretenimento. Concluímos que viver governado pelo que se vê, pelas aparências, e satisfazendo o que os olhos cobiçam, é característica também de quem ainda não conhece a Deus. Mas depois de falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, João cita agora a soberba da vida, como a terceira marca de um mundo sem Deus. Soberba nós sabemos bem o que é, né, irmãos? Soberba da vida pode ser entendida principalmente como uma confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais. É verdade que o rico é muito mais tentado nesse ponto. É mais comum encontrarmos gente com recursos que se tornaram soberbas por causa dos seus bens, mas não precisa ser rico para ser arrogante, não é verdade? Não é verdade? Tem gente que se torna arrogante por causa de uma realização. Tem gente que se torna arrogante por causa de uma habilidade, de um dom. Tem gente que se torna arrogante por qualquer motivo, mesmo sem motivo nenhum. O dicionário define soberba como o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as outras pessoas. Então, eu não preciso ser rico. Basta eu encontrar alguém que, aos meus olhos, tem menos importância do que eu. Isso é arrogância. A soberba, a arrogância podem ser as marcas mais visíveis de uma vida sem Deus, pois ela contraria tudo que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus manda que sirvamos uns aos outros. A palavra de Deus manda que consideremos os outros maiores que nós mesmos. O nosso Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se tem algo que testemunha contra uma conversão genuína, é a arrogância, é a soberba, é o orgulho. Crente soberbo não deveria existir. É uma incongruência pensar em crente soberbo. Se você encontra um crente soberbo, muito possivelmente, ele ainda não encontrou Jesus. Resumindo então, esse é o mundo sem Deus. Um sistema caído de gente que vive fazendo a vontade da carne e dos olhos e embriagados pela arrogância. É esse sistema que não podemos amar,
Nosso grande desafio é viver no meio desse sistema maligno, mas não sermos influenciados por ele. Esse é o grande desafio do crente. Por muito tempo se pensou na possibilidade dos crentes se refugiarem em uma única colônia. Criaram-se colônias só para cristãos, comunidades evangélicas, como era o chamado antigamente. Colônias, países, territórios, só para crentes. Mas não foi para isso que fomos chamados. Não fomos chamados para nos isolarmos somente com nossos irmãos. Fomos chamados para no meio da Babilônia, em cativeiro, cativos. Reluzirmos da glória de Deus no meio do cativeiro. Esse é o nosso desafio. Por vezes nos sentimos estranhos nesse mundo, justamente porque nós não somos daqui. Nossa pátria não é aqui. Não podemos nos influenciar pelos valores daqui. Não podemos ceder à mentalidade desse mundo. Mas ainda assim estamos aqui e só sairemos daqui quando o Senhor nos levar, não é verdade? A grande notícia do texto de hoje é que esse mundo caído em pecado, em rebelião contra Deus, do jeito que João nos descreveu, esse mundo tem data e hora para acabar. Olha o que diz o versículo 17 do texto que lemos hoje. Ora, o mundo passa, bem como todas essas porcarias que eu citei. O mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Queridos, se a gente observar uma tradução mais literal do texto original, o correto seria estar escrito assim, ó, o mundo está passando. Nos dando a entender que o ensinamento de João é o seguinte: o mundo, do jeito que nós conhecemos hoje, já está acabando. Tem hora e dia marcado para ter um encontro com Deus. Essa humanidade vai passar. Esse sistema de pecado vai passar. O mundo está caminhando em passos largos, numa contagem regressiva, para encontrar-se com o juízo de Deus. Mas, segundo o próprio João, usado pela vontade, usado pelo Espírito Santo, disse: aquele que faz a vontade do Pai não vai passar com o mundo, esse vai permanecer para sempre. Mas o mundo passa. É óbvio que a doutrina central do texto de hoje é que o cristão não é cidadão desse mundo. Essa é a principal doutrina. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Nós não somos daqui. Esse é um assunto tão sério que foi tratado por Jesus em seu sermão de despedida. Na última conversa de Jesus com os discípulos, ele tratou desse assunto. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 18, diz assim, ó, Jesus falando: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus dizendo isso. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É Jesus dizendo. Ainda foi Jesus quem, se referindo à nossa caminhada aqui na terra, ele disse que estava nos enviando como ovelha para o matadouro, ou como ovelha no meio dos lobos. A pregação do Evangelho não ilude ninguém, irmãos. A pregação do Evangelho não é um convite para a vida de realizações. O falso Evangelho faz esse convite. O Evangelho não promete que, se você der o primeiro passo, receberá em troca uma vida somente de vitórias. Isso é mentira. O chamamento do Evangelho é para uma vida de constantes lutas, tentações, aflições. Temos períodos de realização e alegria, mas a caminhada do crente, a peregrinação do crente por essa história é regada à luta, é regada à tristeza, à dor, à despedida, a luto, à angústia. É o que a Bíblia nos garante. Esse é o padrão de vida do cristão.
C.S. Lewis, o grande escritor, acertou quando disse o seguinte: se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Procure outro lugar. Para se sentir em paz consigo próprio, procure outro lugar. Quer se realizar financeiramente, procure outro lugar. Quer que tudo vá em paz, que todas as coisas se encaixem ao ponto de ter uma vida perfeita, igual vida de família, de comercial de margarina, tudo no seu lugar, tudo acontecendo da forma que você planejou, nada fora do controle, sem acidente de percurso, sem tragédia, sem luto, sem luta. Vá para outro lugar. Não é isso que o Evangelho promete. O que o Evangelho nos garante é que nós jamais estaremos sozinhos. Isso ele nos garante. Disso nós temos certeza. A Bíblia chama o período que a igreja passa aqui na terra de a grande tribulação. Muitos pensam numa grande tribulação como 7 anos de um demônio assentado no trono, reinando, papapá. Não é isso não. Nós acreditamos que a partir do momento que Cristo subiu, começamos os últimos dias e entramos na grande tribulação, e a igreja tem atravessado a grande tribulação e chegará ao fim pelo sangue do Cordeiro. É a Bíblia quem chama o período da passagem da igreja na terra de grande tribulação. O falso evangelho promete riquezas materiais, o falso evangelho promete realização pessoal, mas o verdadeiro evangelho anuncia a presença de Jesus em nosso lado no meio de todas as dores, todas as dores. Jesus nunca nos prometeu uma viagem tranquila. O que ele nos prometeu é que estaria conosco todos os dias. Isso ele prometeu. Isso eu garanto. Eu garanto que tudo vai dar certo? Não tenho como garantir. Eu garanto que você vai conseguir todas as realizações? Pode até conseguir, mas eu não tenho como garantir. Eu garanto que tudo vai se encaixar e suas lutas vão passar? Não tenho como garantir. Agora eu te garanto hoje aqui, tendo a igreja como testemunho, eu garanto que Jesus estará do seu lado sempre. Você não vai passar sozinho. Você não estará só. Temos a sua presença. Esse mundo, como escreveu João, vai passar, mas aqueles que estão em Cristo permanecerão. A qualquer momento, irmãos, a qualquer momento, segundo as Escrituras, e assim nós acreditamos, a qualquer momento esse céu vai ser rasgado, nosso Cristo aparecerá glorioso nos céus, nos arrancando desse lugar. Nós acreditamos que esse mundo vai passar nesse sentido. Para muitos isso é uma ilusão. Para muitos essa é uma pregação fora de moda. Para muitos não faz muito sentido acreditarmos nisso, mas é o que eu acredito. Eu acredito piamente que a qualquer momento o nosso Cristo aparecerá na nuvem, e não é para iniciar o outro processo, uma outra era, 1000 anos reinando não sei aonde, não é isso. A Bíblia diz que Cristo vai aparecer nas nuvens para pôr um fim à história, pôr um termo na história, pôr um fim ao nosso sofrimento. Essa deve ser a expectativa do crente, a certeza de que nós não estamos daqui, a certeza que a qualquer momento o Senhor Jesus vem nos resgatar, deve nos mover nesse mundo de iniquidade, de concupiscência, de idolatria, de maldade. É a certeza que nós não pertencemos aqui e não ficaremos aqui por muito tempo. A qualquer momento ou ele vem nos buscar, ou a qualquer momento um de nós pode ir ao seu encontro. Ao escrever sua carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, depois de descrever como será a volta de Cristo, Paulo finaliza ordenando o seguinte: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo é o seguinte: na hora que você encontrar o seu irmão em uma grande tribulação, lembra ele que a qualquer momento o nosso Cristo volta para nos tirar daqui. Isso aqui é momentâneo. Na hora que tudo começar a dar errado, lembra o teu irmão, consola o teu irmão com essas verdades bíblicas. Você já esteve diante de uma situação a qual você não tinha palavras para consolar a pessoa?
Sempre que eu estou numa cerimônia de sepultamento, eu fico revoltado, não é com o ato em si, porém mais ainda com pastores que pregam. A primeira coisa que pastores falam é o seguinte: eu não tenho palavras para falar numa hora como essa. Claro que a gente não tem, mas Deus tem. Temos palavras consoladoras de Deus para cada ser humano, em cada situação. Se o teu amigo, se o teu irmão está passando por uma dor intensa, por uma luta intensa, a casa dele está desabando, a sua vida está desabando, a sua história está desabando, podemos chegar para ele e falar: meu amigo, faz o seguinte, eu não tenho como mudar essa realidade, mas eu tenho certeza que a qualquer momento nosso Cristo vem nos resgatar, vem nos raptar daqui, vem nos tirar daqui, vem nos arrancar desse chão, e ele nos levará para um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Nossos olhos serão transformados e eles não irão mais nos trair, nos conduzir ao pecado. Nosso desejo será transformado e jamais teremos novamente desejo pelo pecado. João disse isso em sua epístola. Ele disse que nós não somos mais o que nós éramos, mas também nós ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. O texto bíblico nos garante que à medida que o Senhor nos tirar desse chão, o nosso corpo estará sendo glorificado. E lá no céu, nas regiões celestes, nós não teremos mais tentações. Nosso corpo não irá mais nos trair. Não sentiremos essas vontades vergonhosas que nós sentimos ainda hoje. Um servo de Deus anseia por esse dia chegar. Eu preciso terminar com duas aplicações. A primeira é que o texto de hoje nos desafia a viver na contramão da cultura desse século. É um desafio. Precisamos nos livrar tanto da prática como da influência do mundo caído. Vou dar alguns exemplos, irmãos. Me perdoe se você se enquadrar, se encaixar em algum exemplo desse. Mas eu vou dar alguns exemplos de conceitos, de mentalidades mundanas, pecaminosas, que já circulam livremente em nosso meio. Alguns exemplos. Por exemplo, se relacionar somente com quem tem algo a oferecer. Mentalidade mundana. Não é cristã. Trair a confiança de um amigo, de um irmão. Coisa de ímpio. Não de cristão. Assumir um compromisso e não cumprir com sua palavra. Mentalidade mundana. Comum no nosso meio. Homens que demoram a amadurecer porque querem curtir a vida. Mentalidade mundana. Mulheres que são dependentes de elogios para se sentirem bem. Isso aqui virou normal, isso aqui virou um mercado de congressos gospels. Como é que são os congressos para mulheres no meio evangélico? É a cheirosa, a princesa, a herdeira, a maravilhosa. Mulheres precisam de elogio. Mentalidade mundana, não é de serva de Deus. Homens que não amam suas esposas de forma sacrificial. A ideia de que o homem está plantado dentro de casa para ser um imperador, mentalidade mundana. A mentalidade do servo de Deus é que o homem foi colocado do lado de uma mulher para morrer por ela, se for preciso. Jovens que sonham mais com sua independência financeira do que em honrar os pais. Evitar filhos para não atrapalhar seus sonhos. Mentalidade mundana. Lotado no nosso meio. Evitar filhos porque o mundo está muito maldoso. Mentalidade mundana. Desprezar os mais simples. Viver em busca do reconhecimento da sociedade. Coisa horrível. Viver no ritmo imposto pelo mundo. Isso aqui pega 99% da gente.
A gente entra no ritmo, a gente entra numa correria, e o mundo está frenético, a gente tem essa desculpa, não tem muita coisa para fazer, eu tenho muita responsabilidade, dedicamos 1h30 para o Senhor por semana e achamos que está bom. E a desculpa é sempre a mesma, tem muita coisa, muito trabalho, e vai inventando mais programas e compromissos para a nossa agenda. É uma loucura. Um crente que não vive na paz, direcionando e governando a própria agenda, de modo aos seus dias, todos eles, ter tempo para servir o Senhor, servir a igreja. Já foi. Ninguém tem tempo. Ninguém. Eu costumo dizer que aqueles que mais se dedicam de uma forma miserável, muito pouco para a igreja do Senhor. Outra mentalidade, meu corpo, minhas regras. Ah, pastor, nunca vi ninguém falando assim não, mas vivem dessa forma. Acha que o corpo é seu, a vida é sua, pode fazer o que quiser, ninguém tem nada com a sua vida. Outra mentalidade, eu não devo nada a ninguém, não é isso? Quem paga as contas sou eu. Mentalidade mundana. Abrir mão da verdade para ser feliz. Isso aqui é do mundo, gente. A verdade a todo custo. A unidade, se for possível. O que importa é ser feliz. Isso aqui é do novo tempo. É entender o trabalho como um fardo e não como uma bênção. Criar os filhos para serem bem-sucedidos e não para serem servos de Deus. Em primeiro lugar. Tudo mentalidade mundana. Esses são apenas alguns exemplos de como a mentalidade mundana já se infiltrou entre nós nos últimos anos. Agora, o mais triste é que a gente estava ciente, a gente estava alerta. Mas o que a gente chamava de mundanismo? A gente, quando reclamava do mundo entrando dentro da igreja, a gente estava falando de penteado, de brinco, de tatuagem, de o que come, o que bebe. A gente estava preocupado com essas coisas, ridículas. Enquanto isso, o mundo escancarou a porta da igreja e não escancarou com apetrecho, com brinco, com maquiagem, com nada disso não. Entrou com a mentalidade mundana. E a gente preocupado com aquelas coisas. Se corta cabelo, se não corta cabelo, se usa brinco, se não usa brinco, se usa tatuagem ou se não usa tatuagem. Aí fizemos exatamente o que Jesus falou que os fariseus estavam fazendo. Coando mosquito e engolindo camelo. Engolimos camelos. Décadas. Precisamos nos envergonhar. Que você, na tua vida, as influências do mundo, da mentalidade mundana. E a última aplicação. O que vai fazer a diferença de verdade em nossa história é a esperança que temos da volta de Cristo. Graças a Deus ele voltará. Até para nos livrar de nós mesmos, porque nós somos um perigo, não é verdade? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a
chuva.